Olá, pessoal. Meu nome é Emily e tenho 22 anos. Conheci o amor da minha vida no ano passado, mas eu já era casada naquela época. O nome do meu marido é Richard. Ele é o melhor exemplo de bom moço do mundo. Era o vice-presidente de uma grande empresa aos 30 anos quando nos conhecemos e, o mais importante, me amava muito. Há 3 anos, fiquei seduzida por sua atitude sincera e afetuosa. E, bem, não há por que esconder sua independência financeira. Além disso, meus pais eram loucos por ele. Então, quando Richard me pediu em casamento, não hesitei em dizer sim. Preciso dizer que tive o melhor casamento do mundo? Bem, eu gosto de me gabar. Tive o melhor casamento do mundo. Vivi com estabilidade e cercada por seu amor por 2 anos. Mas, infelizmente, o Richard era muito chato. Ele só se importava com seu trabalho, não se interessava por mais nada. Por 2 anos, eu até lhe dava meu doce e estúpido sorriso para que minhas conversas com ele não durassem muito. Ele teve a chance de se tornar o presidente da empresa há 1 ano, mas apenas com uma condição. Para começar, teria que desenvolver mais experiência nessa posição na filial de Londres. Os acionistas queriam observar suas qualidades gerenciais por 6 meses e só então decidir se ele era digno de dirigir o escritório principal nos Estados Unidos. Bem, blá blá blá. Poxa! Acho que até fiquei com rugas só de tentar explicar isso. Para encurtar a história, ele obviamente aceitou a proposta, mas eu não queria ir junto. Não me interprete mal, eu o amava do meu jeito, apenas me cansei do seu tédio constante. Pensei que essa pausa poderia ajudar muito o nosso relacionamento. Então, para não ter que ir, menti e disse que não poderia abandonar minhas milhares de tarefas imaginárias por tanto tempo. Obviamente, o Richard ficou chateado, mas no final concordamos que conversaríamos regularmente pelo Skype, pelo WhatsApp e sentiríamos muito a falta um do outro. Faz alguns meses desde que ele viajou. Fazíamos tudo o que dissemos, de chamadas a mensagens, mas preciso apresentar-lhe a Emily Festeira. Esta sou eu, durante as viagens de negócios do meu marido. Quando ele estava em casa, eu sentia que tinha que combinar com meu marido, então usava minha máscara de boazinha. Mas assim que ele saiu, comecei a sair em baladas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Liberdade! Normalmente, eu ia só para dançar ou tomar alguns drinks com minhas amigas, mas notamos um barman jovem e muito gato um dia. E então, tudo começou. As meninas começaram a me encorajar, como se eu não tivesse qualquer prática em flertar, e eu não tinha coragem de pegar um cara aleatório. O que eu posso dizer? Meu lado competitivo se transformou. Além disso, as garotas prometeram ficar caladas e se o Richard não soubesse, não ficaria machucado. Então tirei minha aliança e comecei a dar em cima daquele barman. Apesar das palavras das garotas, eu consegui. Mas aconteceu mais do que somente um flerte. Fomos para a casa dele após ele encerrar o expediente e assistimos ao amanhecer da varanda. Muito rápido? Concordo. É que o Eric, esse é o nome dele, foi incrível. Algumas horas conversando e senti uma química entre nós que o Richard e eu nunca tivemos. Em geral, gostei tanto do Eric que decidi não me limitar apenas a conhecê-lo. É claro, não contei nada sobre o meu marido. Além disso, para evitar problemas no futuro, até me apresentei usando um nome falso, Sarah. Então, 1 mês e meio se passou. Durante o dia, a Emily conversava com o Richard e de noite, a Sarah encontrava o Eric. Eu gostava do Eric mais e mais a cada dia. O Richard, comparado a ele, parecia um bibliotecário. Eu estava vivendo uma história de amor, mas ainda achava que o Eric era um caso passageiro. Até um dado momento. Uma noite, eu estava saindo da boate em que ele trabalha, esperando que terminasse o serviço, e de repente, um homem começou a me cercar. Apesar dos meus pedidos para ele parar, o cara não recuou. O Eric percebeu e disse algo agressivo para o sujeito, que, no entanto, não ouviu de novo e começou a invadir meu espaço pessoal. É estranho que as pessoas da boate não tenham feito nada, mesmo vendo o que estava acontecendo. Poxa, chegou um ponto em que ficou realmente assustador. O homem começou a insultar o Eric, agarrou meu braço com força e me arrastou. Mas então, meu herói saltou de trás do bar e explicou ao sujeito que ele estava errado de uma maneira muito persuasiva. Foi como se tivesse dado um clique dentro de mim no momento em que o Eric se levantou para me defender. Uma forte simpatia foi substituída por um sentimento que eu nunca havia experimentado antes. Aparentemente, esse sentimento é chamado de amor. Naquele momento, percebi que até me divorciaria do Richard pelo Eric.
Me senti muito culpada, pois sabia que ele sempre me amou de verdade e não merecia uma apunhalada pelas costas. Mas o que eu poderia fazer? Esses grilos na minha cabeça são os culpados por tudo. Mas esses não eram todos os obstáculos. Alguns dias após o incidente da boate, como Eric tinha ido longe demais com sua explicação, o homem que tentou me assediar usou seu rosto surrado para nos chantagear. Que absurdo! E pouco depois, o Richard voltou da viagem de negócios e tudo se acumulou mais ainda. Ele foi promovido com sucesso. Naquele momento, realmente fiquei feliz pelo meu marido, porque é uma boa pessoa que merece. Mas ao mesmo tempo, o Eric teve alguns problemas de verdade. O chantagista pediu uma quantia enorme de dinheiro, mesmo para os meus padrões. O Eric poderia ir para a cadeia se não conseguíssemos. Só para lembrar, nem o Eric nem o Richard sabiam da existência um do outro. Portanto, após o retorno do meu marido, ficou absurdamente difícil ver os dois. Antes eu queria admitir imediatamente tudo e me divorciar, mas naquele momento eu precisava do dinheiro dele para salvar o Eric. Comecei a implorar por presentes. O Richard estava longe havia muito tempo e ganhando ainda mais, então me dava o mundo e juntei a quantia necessária para o chantagista rapidamente. Tudo ia ficar bem, pagamos o cara. Mas o aparecimento de tanto dinheiro vindo de mim levantou muitos questionamentos do Eric. Sabe, cansei de mentir por quase 6 meses e de ser a Sarah. Para encurtar a história, confessei tudo para o meu amante. O que eu posso dizer? Sou uma idiota. O Eric, para dizer o mínimo, enlouqueceu. Apesar das minhas intenções de ficar com ele, da minha ajuda e de tudo, me deixou. O pensamento dele era que se eu traía meu marido, ao longo do tempo provavelmente o trairia também. Mas eu não faria isso. Eu o amava de todo o meu coração e tentei provar. Mas ele foi embora. Isso foi terrivelmente doloroso para mim. Tentei ligar ou mandar mensagem, mas ele me ignorou. O Richard não entendia por que eu estava triste o tempo todo, mas eu inventava desculpas diferentes. Pegando leve, esse foi o mês mais triste da minha vida. Mas esse não é o fim. O Richard também tinha questionamentos. Sabe, ele me deu uma quantia bastante alta, mas nunca comprei nada. Naquele momento, pensei que se eu pudesse fazer algo para agradecê-lo por tudo que havia feito por mim, era ser verdadeira e lhe dizer que não o merecia. Esses homens, eles me surpreendem. Você pensa que depois que a verdade é dita, ele ficará, e então foge. Você pensa que ele fugirá, e fica. O Richard nem ficou chateado. Pelo contrário, me surpreendeu. Acontece que ele também teve um pequeno caso em Londres e simplesmente não sabia como me dizer. E o fato de eu o ter traído removeu completamente o fardo da culpa dele. Ele quase me agradeceu pela minha traição. Além disso, acrescentou que sempre me amaria e que todos podem cometer erros. Ah, esse Richard. Eu não esperava aquilo. Trair é meio ruim, certo? No nosso caso, ao fazer isso, ele me mostrou que não era tão entediante quanto parecia ser. Para encurtar a história, decidi ver essa metade do ano como uma história emocionante, triste e útil, e finalmente me tornei a esposa que o Richard merecia todo o tempo. Conseguimos viver em harmonia por um mês inteiro, mas o passado decidiu nos assombrar muito em breve. O Eric me ligou um dia e me pediu para encontrá-lo. Eu não queria ir até o último momento, mas minha curiosidade tomou conta de mim. Aconteceu que o chantagista nunca o deixou em paz. Um mês depois que lhe demos o dinheiro, ele pediu mais. Homem nojento! Eu estava com raiva do Eric por ter partido meu coração, embora fosse minha culpa. Então eu não queria ajudá-lo imediatamente. Mas toda a situação foi devido ao fato de ele me defender, e então cedi no final. O Richard não gostou do fato de que, mais uma vez, pedi dinheiro para salvar o cara com quem eu traí, mas expliquei que pagá-lo era o último passo para podermos finalmente viver felizes para sempre juntos. E ele também cedeu. Nos deu toda a quantia. Então o Eric e eu fomos ver o canalha novamente. Não consigo parar de repetir o quão repugnante esse chantagista foi. Durante nosso terceiro encontro, ele me parecia um porco gordo que nunca tem o suficiente. Mas desta vez, o fizemos assinar uma declaração de que não tinha mais nenhuma reclamação contra o Eric. Então, a chantagem finalmente parou. Só que aí, algo mais interessante aconteceu. Depois do nosso acordo bem-sucedido, o Eric e eu ficamos sozinhos. E uma faísca surgiu entre nós novamente. Não sei como explicar isso. Algum tipo de bruma pairou sobre mim. Aconteceu que o Eric estava planejando se mudar para um estado diferente e eu não queria deixá-lo ir.
Ele também percebeu que ainda me amava e estava pronto para ficar com uma traidora. Para encurtar a história, seu ônibus sairia na manhã seguinte da estação e nós concordamos em nos encontrar lá para começar uma nova vida juntos. Não consegui dormir a noite toda. Eu estava preocupada e imaginando se deveria ou não fazer isso, ou se estava pronta para trair o Richard de novo. Ainda fui até a rodoviária naquela manhã, mas não para ir junto. Foi apenas para dizer adeus para o Eric. Foi incrivelmente difícil, mas inesperadamente para mim mesma, cheguei à conclusão de que o Richard é o meu amado marido, uma ótima pessoa e estável, e o Eric, apenas uma aventura.